Três coisas que você precisa saber se você está passando por alguma provação. Olá, eu sou Dani Vieira, seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal. Fica comigo até o final que eu vou te contar essas três coisas que você precisa saber se você está passando por um tempo de provação na sua vida, tá? E aqui eu quero me dirigir àquelas pessoas que estão muito cansadas, aquelas pessoas que estão com um fardo muito grande, que muitas vezes você já perdeu até a esperança, você não tem com quem desabafar, você não consegue escutar a voz de Deus na sua vida, ou ouvir dele, né, o falar dele, você não consegue, porque chega um tempo de sofrimento, porque é tanta coisa vindo uma atrás da outra, que realmente a gente não tem nem forças, a gente não tem forças para rezar, a gente não tem forças para agir, né, para tomar alguma iniciativa. Então, fica aqui que eu vou te explicar o que é que está acontecendo com você, tá? Já passei por isso, passo algumas vezes e eu vou tentar te ajudar. E eu quero contar uma história de um homem que ele era muito caridoso, muito bondoso. É a história de Tobit, que está no livro de Tobias, na Bíblia, no capítulo 2. E aqui eu quero deixar uma tarefinha de casa, que se possível, assim que terminar o vídeo, se você tiver um tempinho, corre lá, pega a palavra do Senhor, dá uma lida e reflete sobre esse capítulo 2 do livro de Tobias, tá? Se você não puder, você faz em outro momento, mas não deixa de fazer. O capítulo 2 ele traz a história de Tobit. Tobit era um homem muito temente a Deus. Ele era muito caridoso. Só para você que está me assistindo, que você ainda não leu o capítulo, para você ter uma ideia de tão bom que Tobit era, ele tinha um costume de pegar os compatriotas dele, né, que estavam vivendo nas ruas, muitas vezes, né, mortos, ele trazia para casa, dava o banho, limpava o corpo e enterrava de uma forma digna. Tobit era um homem, um grande servo de Deus, muito bondoso. E Tobit, logo após fazer uma grande caridade, que essa grande caridade foi justamente ele trazer um corpo de um compatriota, ele ia almoçar, ele pede ao filho Tobias que traga, né, que ele vá em busca de um homem que seja um homem que não aflige a Deus, até isso ele tinha essa preocupação, que traga para almoçar com eles, porque Tobit dividia, né, tudo que ele tinha com os mais necessitados. E quando Tobias vai, ele chega e diz: pai, não tem nenhum, mas eu tenho um nosso compatriota que ele está morto. E aí ele fala: não, meu filho, traga ele para casa. Então ele leva para casa, Tobias leva esse compatriota morto. Enfim, ele cuida do corpo. E depois dessa caridade, Tobias, ele vai, Tobit vai descansar. Chegam os pássaros, jogam um excremento no seu olho, ele fica cego durante 4 anos. Então, assim, Tobit faz uma grande caridade, e em seguida, Tobit é acometido por uma cegueira durante 4 anos. Não foram 4 dias, não foram 4 meses. E assim, meus irmãos, Deus falou muito comigo nessa semana. Eu vim pedindo uma palavra e o meu canal, ele fala muito sobre isso, sobre provação, sobre tribulações, né? Fala não somente sobre a fé católica, mas também o autoconhecimento, né? Eu trago muito o que eu aprendi no meu curso, eu sou formada em gestão de pessoas, e eu sempre tento trazer para o lado da minha fé católica, que é a fé que eu acredito, a fé que me purifica todos os dias. E o que eu quero melhor para mim, eu quero melhor também para o próximo. Então você sempre vai ver um pouquinho daqui das coisas que eu já passei, das coisas que eu vivenciei, das coisas que pessoas próximas passaram. Eu tentei ajudar na medida do possível, né? E que você que está me assistindo, que você está passando por alguma dificuldade, que você está passando. Recebi uma ligação, desculpa.
Se você está passando por alguma dificuldade, compare a sua história com a de Tobit. Tobit era um grande servo do Senhor. Ele obedecia a palavra de Deus, né? Ele obedecia os mandamentos. E ele foi acometido por essa cegueira. E foram 4 anos, né? Não foram 4 dias, como eu disse antes. Então, Tobit, durante todo esse tempo, que era um homem provedor da casa, ele passa a ser dependente da mulher, né? A esposa dele, que era a Ana. E Ana começa a falar, começa a jogar na cara de Tobit, né? E ele também começa a ser dependente do filho de Tobias. Então, vamos trazer para a nossa vida, traga para a sua vida o que você está passando hoje. Muitas vezes, quando a gente está nesse sofrimento, seja uma enfermidade, uma escassez financeira, escassez emocional, e que a gente precisa depender das pessoas, muitas vezes a gente vai passar por humilhações, a gente vai sofrer, a gente vai passar por ultrajes. Tobit passou por muitos ultrajes. Mesmo dependente da mulher, ele tinha medo quando Ana recebia qualquer presente, que ele dizia assim, esse presente foi digno? Por isso que é interessante que você leia o capítulo 2, porque vai falar ainda mais com você, né? E eu até fiz a anotação para não me perder aqui. E lembrando que ele fez a caridade e ele foi acometido. E essas 3 coisas que eu estou trazendo aqui para você que está me assistindo, as 3 coisas que a gente precisa saber quando a gente está passando a provação e que Deus falou muito comigo é a primeira: Deus não te esqueceu. Ele não te esquece. Isso aqui serve para mim também. Deus não se esqueceu de mim. Ele está por perto. É necessário que a gente passe por essas batalhas, por essas frustrações. A gente precisa passar pela purificação, né? A gente precisa tirar um pouco do mundo e colocar as coisas de Deus. E para isso, muitas vezes, a gente precisa passar por algum sofrimento. É aquele velho ditado, você já ouviu falar? Quando a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. Infelizmente é assim. Infelizmente, a gente só pensa em Deus quando acontece o pior, né? A gente se esquece, às vezes não é nem por querer, é o corre-corre da vida. A gente trabalha, a gente estuda, a gente se dedica a marido, né? Aos homens que se dedicam às suas esposas. Muitos têm outra família, né? Os pais, para tomarem conta. E aí não se dão conta de que a gente também precisa ofertar um pouco do nosso dia a Deus. Pelo menos ele só quer uma parte, né? É uma parte do nosso dia. Então, a primeira coisa que você precisa saber se você está passando por uma provação é que Deus não te esqueceu. A segunda coisa, não dê ouvidos às vozes exteriores. Não murmure. Gente, isso é muito importante. Eu demorei para entender isso. A gente, quando está passando por alguma provação, a gente tem um costume de sair falando da nossa vida, né? A gente sai falando, e às vezes a gente sai falando para pessoas erradas. A gente não sabe aquela pessoa que está ouvindo, se aquela pessoa realmente ela é uma pessoa sábia, ela é uma pessoa que tem um discernimento, porque até isso a gente precisa rezar e pedir para que Deus mande pessoas que nos ajudem nessa caminhada. Quando a gente reza o Pai Nosso, e no final diz assim, e livrai-nos de todo o mau caminho. E é muito forte isso. Para que Deus ele só mande pessoas, né? Não é que a gente vai viver rodeado de pessoas boas, a gente sabe que não é assim. A gente precisa lidar com todo tipo de gente. Eu sou uma gestora de pessoas, né? Então, assim, eu sei o quanto que é necessário, é importante para o ser humano lidar no convívio social, com diversos tipos. Desculpa, gente. Como é importante a gente lidar com diversos tipos de personalidade. Mas a gente, para trazer para o nosso círculo pessoal, para a gente trazer para a nossa intimidade, tem que contar
contarmos Deus, entendeu? E muitas vezes a gente precisa desabafar somente com Ele, né? Jesus, eu confio em vós, né? Então, a gente tem que saber filtrar, porque nem sempre um conselho daquela pessoa que diz, né, que gosta da gente, é um conselho saudável, né? É um conselho que vai realmente nos levar mais para perto de Deus. E outra coisa, não murmure. Tá difícil. Não murmure, reze. Mesmo, Dani, mas eu não tenho fervor. Peça a Deus, peça a Nossa Senhora, faça como ela. Agiu no silêncio, Nossa Senhora, quando descobriu que 7 espadas atravessariam seu peito, ela não saiu falando para as pessoas. Ela ficou calada. São José, do mesmo jeito, quando descobriu a gravidez de Nossa Senhora. Então a gente precisa aprender com os santos. Não é fácil, claro que não é fácil. A caminhada é muito difícil. Olha o nome, provação, prova. São muitas provas, a gente cai e vem outras. E às vezes é a mesma prova. Então a gente precisa ter maturidade para a gente ver onde é que a gente está errando. Então a primeira coisa, eu já disse, Deus não te esqueceu. A segunda coisa, não dê ouvidos às vozes exteriores, né? E também não murmure. E a terceira coisa, tenha paciência, porque é essa paciência que vai ser o fruto dessa tua caminhada, né? Essa paciência, ela vai ser o teu maior testemunho. Assim como o Tobit, que foi acometido pela cegueira durante 4 anos, Tobit não murmurou. Então a gente precisa trazer essa história para a gente. Deus já deixou tudo prontinho. A Bíblia é a semente da palavra. Está ali, está tudo escrito. Essa semente precisa ser germinada. A gente precisa filtrar. A gente precisa... vamos colocar o nosso coração como um grande terreno, né? Então, a palavra que a gente recebe, a gente precisa refletir. E essa palavra mexeu muito comigo. E mudou o meu dia. É por isso que eu estou vindo aqui no canal e eu estou trazendo para você que está me assistindo. Uma só pessoa que conseguir captar o que eu estou passando aqui, porque não sou eu. Não sou eu. Eu não tenho tanto conhecimento, né? Eu não tenho a unção, mas é o Senhor que está te falando. Ele não te esqueceu. Não dê ouvido às vozes exteriores, né? Não dê ouvidos, né? Às pessoas que você não sabe se realmente querem o teu bem. Infelizmente, existem pessoas que se alimentam do sofrimento alheio. Tenha sabedoria para escolher as pessoas com quem você desabafa. E em terceiro lugar, terceira coisa, tenha paciência. Essa paciência vai gerar um grande testemunho na tua vida e testemunhe tudo o que acontecer de bom que Deus fizer na sua vida, testemunhe, porque Ele precisa ser glorificado para que outras pessoas também precisam saber o que Deus fez na sua vida. Coloca aqui embaixo nos comentários. Eu sou fiel à aprovação. Eu serei fiel na aprovação. Isso é muito importante. A gente precisa testemunhar e testificar. E aqui eu encerro. Se você conhece alguém que está passando por uma aprovação, por um sofrimento, encaminhe esse vídeo para ela. O áudio vai ficar um pouco estranho, um pouco baixo. Eu peço perdão, mas infelizmente eu estou sem o meu fone, que ainda não providenciei, e aconteceram muitas coisas, vem acontecendo muitas coisas. Aos poucos eu vou colocando aqui no canal. E eu quero fazer desse canal uma grande família, em que não somente eu estou crescendo na fé, como também eu quero que outras pessoas cresçam junto comigo também, tá? Fica com Deus e lembra dessas 3 coisas. Deixa bem sério.